Todos bem dispostos, né? Depois daquele almoço, né? Depois de uma tarde sem calor. Nós vamos aqui dar continuidade, irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo enviou a Tito, no capítulo 1. E nós vamos ler o trecho que vai do verso 5 até o verso 9. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, do verso 5 até o verso de número 9. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto de exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Irmãos, quando nós tratamos do perfil da masculinidade bíblica pela manhã, eu creio que tenha ficado claro, a partir do levantamento da problemática que fizemos, que a efeminação masculina é um problema praticamente generalizado. Então, esse problema, a efeminação masculina, está presente maciçamente na nossa cultura. E, infelizmente, está presente também na igreja. Nós mencionamos pela manhã a autora Nancy Pierce, que ela mostrou que a partir do século XIX, até mesmo o ministério da palavra foi afetado por esse espírito da época feminista. E de que maneira ele foi afetado? Ele foi afetado ao deixar de lado a sua firmeza, o seu rigor intelectual, e ao abraçar no lugar dessas virtudes características femininas, como a característica do cuidado, da alimentação, do sentimentalismo. E aliado a isso, meus irmãos, interessantemente, o século XIX também é o período do romantismo na literatura. Lembrar isso é importante para nos fazer entender o seguinte: até mesmo o conceito de amor teve a sua natureza redefinida. A partir do século XIX, amor deixou de significar a disposição do coração para buscar o bem do outro e deixou de estar associado ao conceito de autoridade. A partir do século XIX, o amor passou a ser definido em termos de complacência, sensibilidade e afirmação da autonomia do outro. Como é que a gente pode ver essa redefinição do conceito de amor aplicado ao ministério pastoral? Um pastor amoroso, no ideário da igreja dos nossos dias, é aquele pastor que é complacente, que tem a fala macia, que afaga, que se emociona no trato com as ovelhas. Já um pastor firme, austero, ele não vai ser enxergado, ele não vai ser visto como um pastor amoroso. Mesmo a Escritura mostrando que, associado ao amor, há a austeridade e a busca pelo bem do outro, nem que para isso a disciplina tenha que ser aplicada. Então tudo tem sido redefinido e o feminismo tem assim causado grande prejuízo à igreja. E, meus irmãos, essa efeminação masculina, ela não se limita a redefinir a natureza do ministério pastoral. Ela tem se alastrado por todas as áreas da igreja. Ela tem prejudicado tanto o conceito quanto o exercício da liderança da igreja. Como é que nós podemos ter uma evidência segura disso? Nós vamos encontrar num nível mais grave, em algumas igrejas evangélicas, as mulheres assumindo a liderança em praticamente todas as frentes de atuação, em todas as áreas, incluindo a liturgia, incluindo a pregação da palavra, incluindo o ministério pastoral. Só para que os irmãos tenham uma ideia de como isso tem influenciado a igreja, a editora Vida, no ano de 2010, publicou um livro de uma autora chamada Nancy Beach.
E esse livro é intitulado As Mulheres Lideram Melhor, a liderança da mulher na igreja. E esse livro, que foi publicado pela Editora Vida, é uma apologia para que exista uma abertura cada vez maior para que as mulheres exerçam a liderança na igreja evangélica. Um dos capítulos do livro é uma carta aberta dela à liderança das igrejas, aos pastores. E nessa carta aberta, ela faz um desafio. Ela desafia os pastores e líderes a se engajarem no estudo a respeito da liderança feminina na igreja, a colocarem essa questão na linha de frente das discussões, e ela também desafia os pastores e líderes a serem os principais advogados das mulheres com dons de liderança e ensino, para que elas cheguem inclusive ao ministério ordenado. Então é isso que tem influenciado a igreja evangélica de uma forma geral. E queridos, nem mesmo as nossas igrejas têm escapado disso. Tem sido mais do que comum na nossa igreja presbiteriana do Brasil que as nossas irmãs, elas tomem a liderança em muitas frentes que por desígnio divino não lhes compete. É comum encontrarmos igrejas locais nas quais a sociedade auxiliadora feminina acaba assumindo para si funções de liturgia e ensino. Em muitos lugares são elas que estão encabeçando as iniciativas evangelísticas. Nesse ano, no mês de fevereiro, por ocasião do Dia da Mulher Presbiteriana, eu ouvi de um homem da igreja a seguinte pergunta: o que seria da igreja se não fosse a SAF? Essa pergunta, ela é muito problemática, principalmente por desconsiderar aquele que é o fundamento da igreja. Mas esse é o espírito, irmãos, que mostra que o que tem existido na igreja é uma completa aquiescência dos homens das nossas igrejas. Os homens muitas vezes se contentam a sentarem-se lá atrás, se recusando a tomar iniciativa em todas as áreas. Aliado a isso, as nossas igrejas locais, elas ainda agem de uma forma que acaba afastando aqueles esposos incrédulos de irmãs nossas. Tanto é assim que um estudioso chamado David Murrow, ele desenvolveu a tese de que os homens, esses homens incrédulos, casados com irmãs, casados com mulheres crentes, não gostam da igreja porque a igreja se tornou um lugar feminino demais. Ele vai contra a alegação do movimento feminista que diz que a igreja é dominada pelos homens e é extremamente patriarcal. Ele vai dizer o seguinte: com exceção do pastorado, com exceção de eventos específicos para homens como esse, tá? Com exceção de conferências teológicas, quase todas as outras áreas da vida da igreja são dominadas pelas mulheres. Sempre que um grande número de cristãos se reúnem, os homens nunca estão em maioria, com exceção dessas situações que ele mencionou. Ele vai mais além e ele vai diagnosticar que a triste realidade em muitas igrejas hoje é essa. É um tanto exagerado, mas ele diz: o único homem que verdadeiramente pratica a sua fé é o pastor. Salvaguardadas as devidas proporções dessa última afirmação, mas eu penso que ela retrata uma realidade. Então tem havido uma aquiescência e uma negligência da parte dos homens na liderança da igreja em todas as frentes. E por essa razão, irmãos, nada mais importante que nos lancemos às Sagradas Escrituras a fim de aprendermos e a fim de sermos desafiados quanto ao nosso papel como homens e como líderes na nossa igreja local. Então eu quero observar com os irmãos em primeiro lugar o que as Escrituras nos falam a respeito da liderança masculina na igreja. E vamos lá no início, lá em Gênesis no capítulo 8. E em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver o seguinte: no culto que era prestado ao Senhor no período patriarcal, no culto que era prestado ao Senhor lá no início da revelação bíblica, nós vamos ver como a liderança era exercida, tá? Nesse primeiro período, no chamado período patriarcal, a igreja local, ela era a família. A igreja local eram os lares. E na igreja, e o culto era centralizado na família.
E durante esse período, era o pai que exercia a liderança no culto. Isso vai ficar muito claro quando nós vemos os patriarcas tomando a frente e sacrificando em honra a Deus por si mesmos e por todas as suas famílias, por todos os seus familiares. Gênesis 8, verso 20, verso 21 e capítulo 9, verso 1. Gênesis 8, verso 20 e verso 21 diz assim, perceba: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse. O que nós vemos aqui é que logo após o dilúvio, ao saírem da arca, Noé, ele toma a iniciativa e ele lidera a sua família no culto prestado a Deus. Então, no período em que a igreja local era a família, o pai liderava a família no culto ao Senhor. Jó, que também vai refletir esse período, vai mostrar a mesma coisa. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Vamos ler, preste atenção, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, logo no primeiro período da revelação bíblica, você encontra o pai exercendo a liderança naquela que era a igreja local, a família. Esse padrão, irmãos, ele vai se perpetuar à medida que a revelação progride. No período posterior a esse, logo depois que a aliança é ratificada pelo Senhor no Sinai e é estabelecida com a nação de Israel, o ministério ordenado, ele passa a ser ocupado especificamente por homens. É por isso que quando você observa os textos que apresentam o culto no tabernáculo, no templo e posteriormente nas sinagogas estabelecidas a partir do exílio babilônico, essa liderança ela sempre era exercida pelos homens. Você vai encontrar no culto do Antigo Testamento cantores, instrumentistas que executavam a música no culto, levitas, sacerdotes, todos homens. O que você vai encontrar no livro de Juízes, por exemplo, é que muito possivelmente algumas moças elas prestavam auxílio aos sacerdotes que ficavam em Siló. Não obstante, o sacerdócio era ocupado por homens. Óbvio está também, queridos, que os primeiros oficiais da igreja cristã foram 12 homens escolhidos por Jesus para lançarem o fundamento da igreja. E há algo interessante aqui, porque diferentemente do que costuma ser dito, quando Jesus escolheu apenas homens para o apostolado, Jesus agiu sim de maneira contracultural. Geralmente, quando alguém vai tentar defender o oficialato masculino, vai dizer assim: não, se fosse apenas uma questão cultural, Jesus não teria nenhum problema em ir contra a cultura da sua época e estabelecer oficiais femininos. O que a gente perde de vista quando diz isso é que quando ele escolheu como oficiais, como discípulos, como apóstolos, apenas homens, ele agiu sim contra a cultura. Como assim? Nós devemos lembrar que o padrão cultural daquela época era a existência de mulheres ocupando a liderança das várias religiões pagãs.
O que mais poderia ser encontrado nas religiões pagãs eram sacerdotisas, pitonisas, oráculos e as prostitutas cultuais. Uma autora feminista chamada Linda Belleville, ela vai dizer o seguinte: os líderes da igreja do sexo feminino são parcialmente uma transição a partir do envolvimento das mulheres nas posições de liderança mais altas nos cultos pagãos. E como exemplo ela vai dizer: as mulheres serviram continuamente como sumos sacerdotisas do culto imperial na Ásia do 1º século a.C. até a metade do 3º século depois de Cristo. Então o padrão cultural daquela época era a existência de mulheres ocupando a liderança das religiões pagãs. A norma cultural era a existência de sacerdotisas, de pitonisas, de oráculos, de prostitutas cultuais. Então quando Jesus chama apenas os 12 do sexo masculino, ele está indo contra o espírito da sua época. Ele está indo contra a norma cultural da sua época. E esses apóstolos, escolhidos pelo Senhor, eles dão continuidade ao padrão iniciado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Atos, eu peço que os irmãos façam isso logo no capítulo 1. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Atos e nós nos deparamos com o episódio da escolha de Matias, uma das qualificações deve chamar a nossa atenção. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 21 e 22. A cena aqui é o apóstolo Pedro diante de todo o grupo de irmãos, que era composto de cerca de 120 pessoas, e dentre esse grupo de 120 pessoas existiam mulheres, existiam discípulas, existiam irmãs. Então a cena que vai se desenrolar aqui é Pedro diante desse grupo de irmãos, e ele vai então apresentar as qualificações para que alguém pudesse ser escolhido como apóstolo no lugar de Judas. E vejam aí os versículos 21 e 22. Pedro diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Preste atenção. Nesse episódio aqui, quando Matias finalmente foi escolhido ou apontado para o apostolado, irmãos, dentre as qualificações que são elencadas por Pedro, uma é de nosso particular interesse. Quando Pedro diz dos homens, essa palavra aí traduzida como homens, ela é muito específica. E na língua grega nós vamos encontrar duas palavras que são usadas para traduzir homem. Você tem a palavra anthropos, uma palavra mais geral, que fala da humanidade de forma geral, que inclui tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. E você tem uma palavra mais específica para falar apenas do sexo feminino, que é a palavra ané. E aqui quando Pedro diz, olha, dos homens que nos acompanharam, ele usa essa segunda palavra. Literalmente ele estava dizendo dos varões. Dos varões que nos acompanharam, um deve se tornar testemunha conosco da ressurreição do Senhor. E aí veja como há claramente um recorte dentro daquele grupo de discípulos. Era um grupo de 120. Existiam mulheres, mas apenas do grupo dos homens sairia aquele que ocuparia o apostolado. Para que alguém pudesse ocupar a principal função de liderança da igreja, era necessário, em primeiro lugar, que fosse um homem. A mesma verdade você vai encontrar quando Paulo fala sobre as qualificações para o presbiterato. Você vai abrir a sua Bíblia agora em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 2, e você vai ver que uma das qualificações para que alguém possa ser conduzido ao episcopado, para que alguém possa ser conduzido ao presbiterato, é que esse precisa ser esposo de uma só mulher.
Aí as feministas, o movimento feminista, ele vai afirmar que o verso 11 desse capítulo 3 vai apresentar as qualificações para que as mulheres ocupem o presbiterato. Só que há um detalhe interessante aí relacionado à palavra mulheres no verso 11. A palavra mulheres no verso 11 e a palavra mulher no verso 2 são a mesma palavra. No verso 2, quando você vê Paulo falando da mulher, é evidente que a palavra tem o sentido de esposa. Seja esposo de uma só esposa, seja esposo de uma só mulher, ele deve ter apenas uma mulher como cônjuge. A mesma palavra vai aparecer no verso 11. Visto que ela se encontra no mesmo contexto, ela tem que ser interpretada da mesma forma. Então é altamente improvável que o apóstolo Paulo usasse a mesma palavra no mesmo contexto com sentidos diferentes. Além do que, meus irmãos, se estivesse presente na mente de Paulo a possibilidade de nossas irmãs ocuparem o presbiterato e o diaconato, certamente Paulo teria elencado as qualificações dessas irmãs imediatamente após as qualificações dos homens. Mas o padrão que Paulo segue aí você percebe, ele trata primeiro do ofício, presbiterato, logo depois ele trata de outro ofício, o diaconato, depois ele trata das mulheres. Se ele estivesse dizendo que as mulheres devem ocupar os ofícios, ele elencaria essas qualificações após cada ofício. Assim sendo, como Calvino tem interpretado e como muitos outros teólogos têm interpretado na história da igreja, o mais natural é você entender que essas qualificações do verso 11 dizem respeito às esposas dos oficiais, para nos ensinar que no processo de escolha de um oficial, os olhos da igreja têm que cair sobre toda a família do oficial, não apenas sobre a pessoa dele, mas sobre sua esposa e sobre os seus filhos. Agora abram suas Bíblias em Tito. Eu quero observar a passagem que nós lemos no início. Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai declarar o propósito da estada de Tito em Creta. Ele vai começar dizendo no verso 5 que Tito deveria pôr em ordem as coisas restantes. E há algo interessante aí nesse verso 5, porque o verso 5 ele dá a entender que Tito deveria fazer duas coisas. Ele dá a entender que Tito deveria pôr em ordem as coisas restantes, logo em seguida diz, bem como, ou seja, além de pôr em ordem as coisas restantes, você também deve, de cidade em cidade, constituir presbíteros. Mas a expressão que o apóstolo usa nesse versículo, ela vai significar, ela vai nos ensinar que Tito colocaria as coisas em ordem, constituindo presbíteros de cidade em cidade. Então qual é o ensinamento aqui? A igreja, ou as coisas da igreja, elas seriam colocadas em ordem com o estabelecimento de presbíteros em cada cidade. O que fica evidente aqui, irmãos, é que no que diz respeito à liderança formal da igreja, no que diz respeito ao ministério ordenado, ele deve ser ocupado unicamente por homens. As qualificações mencionam apenas a necessidade de que o homem que é conduzido ao ofício seja marido de uma só mulher e governe bem a sua própria casa, crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Todas essas orientações que são dadas por Paulo a respeito da liderança visam tão somente a glória de Deus, através do modo como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós aprendemos que é para a glória de Deus que os oficiais da sua igreja precisam ser, além de todas as qualificações morais e espirituais, precisam ser homens. Deus é glorificado, irmãos, quando a sua igreja é liderada por pessoas irrepreensíveis, monogâmicas, temperantes, sóbrias, modestas, hospitaleiras, aptas para ensinar, moderadas no consumo de bebida alcoólica, não violentas, inimigas de contendas, não avarentas, que governem bem as suas casas e que não sejam neófitas. Mas Deus é glorificado quando a sua igreja é liderada por homens que compreendem as suas obrigações para com o seu noivo pactual, o Senhor Jesus Cristo.
Deus é devidamente glorificado quando o ensino e a autoridade são exercidos por homens fiéis ao seu chamado. O que não pode ser dito das ocasiões em que, por negligência dos homens, as nossas irmãs acabam arrogando para si essas funções. Porque, meus irmãos, somente quando há negligência da nossa parte é que as nossas irmãs começam a arrogar para si o exercício dessas funções. Tem sido assim ao longo de toda a história da redenção. Foi feito um questionamento aqui a respeito de Débora. Nós vamos encontrar nas Escrituras a menção a profetisas, a juízas, a mulheres que lideraram um povo num dado momento da sua história. Mas algo que nós sempre precisamos ter em mente é que isso sempre acontece quando a negligência masculina se mostra evidente. Foi assim com Débora, foi assim com Hulda. O livro de Juízes, ele não deve ser tomado como exemplo do que se deve fazer. O livro de Juízes mostra o que se deve evitar. Para que você entenda o fluxo do livro de Juízes, você sempre deve lembrar do último versículo do livro. Naqueles tempos não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes vai apresentar uma dinâmica que é a seguinte: Deus abençoa o povo responde ao Senhor não com culto, não com adoração, não com vida piedosa, mas com pecado. Deus então entrega o seu povo nas mãos de um povo inimigo, o povo sofre, o povo clama ao Senhor, Deus suscita um libertador, o libertador salva o povo em vez de se voltar a Deus com culto, faz o que é mal aos olhos do Senhor. Então Juízes, ele vai retratar um período de decadência espiritual, e é nesse período de decadência espiritual que nós vamos encontrar a figura de Débora. E mesmo Débora entendia que a liderança não deveria estar sob seus ombros. Se você ler a passagem de Juízes capítulo 4, você vai ver que depois que Baraque vai até ela diz a Baraque que era Baraque quem deveria ir libertar o povo. Era Baraque quem deveria conduzir o povo, quem deveria libertar o povo. Meus irmãos, num dos principais períodos de apostasia do povo de Israel, nós vamos encontrar uma declaração muito forte do profeta Isaías, que também foi mencionada aqui pelo pastor Carlos Júnior. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 3, verso 12. Isaías 3, verso 12. Isaías 3, verso 12. Aqueles que têm Bíblia, vamos ler todos juntos. Diz assim: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Então, essa declaração do profeta Isaías, ela é dada num contexto de apostasia do povo. E é nesse contexto de apostasia do povo que nós vamos encontrar a declaração de que os opressores do povo eram crianças e mulheres estavam à testa do seu governo. Um estudioso do Antigo Testamento chamado Edward J. Young, ele vai dizer o seguinte, que possivelmente isso significa que os governantes eram fracos como mulheres. Aqueles que eram os governantes eram homens fracos e não tinham mais autoridade do que uma criança. Mas ele diz que nós também precisamos recordar de períodos da época, de períodos do povo de Israel, como a época de Jezabel. Havia um rei, Acabe, mas quem comandava, quem liderava a nação, e quem liderava a nação a desobedecer a Deus, era Jezabel. Então, meus irmãos, a mesma coisa vai acontecer nos nossos dias. É por negligência nossa, é por negligência dos homens da igreja, que as mulheres assumem funções de autoridade e ensino sobre os seus ombros. Eu tomo por amostragem o exemplo das missionárias. Hoje, meus irmãos, nós temos missionárias trabalhando não apenas como educadoras. Nós temos missionárias trabalhando como plantadoras de igrejas, mas também como pregadoras e doutrinadoras.
Eu vou indicar para os irmãos um artigo que foi escrito pelo doutor Alderi Souza de Matos, que é o historiador oficial da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. O doutor Alderi publicou um artigo na revista Fides Reformata no ano de 1998. E esse artigo é intitulado Para Memória Sua, a participação da mulher nos primórdios do presbiterianismo no Brasil. Então o objetivo desse artigo é falar de todas as mulheres, esposas de pastores, esposas de missionários, esposas de pastores nacionais, que trabalharam desde o início, desde a plantação da nossa igreja. E há um trecho desse artigo em que o doutor Alderi vai falar sobre as missionárias. E ele vai deixar muito claro no artigo que as primeiras missionárias, elas assumiam o papel de missionárias educadoras. Elas eram missionárias enviadas pelas igrejas americanas, pela Igreja Presbiteriana do Norte e também pela Igreja Presbiteriana do Sul. Mas a função dessas irmãs se concentrava na evangelização e principalmente no estabelecimento e cuidado de escolas. Então você vai ter dois períodos da história da nossa igreja em que as missionárias aparecem. Mas nesses dois períodos, elas aparecem com papéis distintos. No primeiro período, elas aparecem como missionárias educadoras. Hoje, elas são pregadoras, doutrinadoras, inclusive de igrejas já organizadas. Inclusive de igrejas que, teoricamente, já possuem uma liderança masculina formal. Onde estão os homens? Onde estão aqueles que foram comissionados pelo Senhor, por meio do apóstolo Paulo, para que eles transmitam a homens fiéis e também idôneos aquilo que receberam do Evangelho? Então é negligência nossa, meus irmãos. E eu acredito, queridos, que a necessidade de uma liderança formal, masculina robusta, forte, piedosa se faz evidente. Eu quero mostrar para os irmãos uma passagem em Apocalipse que é muito interessante e que não recebe a devida consideração quando a questão é o ensino autoritativo na igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Na carta que o Senhor Jesus enviou à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, verso 20. Antes da gente ler esse texto, deixa eu só fazer um link com outra passagem do Novo Testamento. Os irmãos conhecem aquela passagem onde o apóstolo Paulo diz a Timóteo: eu não permito que mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Não conhecem essa passagem? Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Geralmente o que vai ser argumentado é o seguinte: não, mas ali retratava uma questão situacional, era uma questão que acontecia em Éfeso. O que Paulo está fazendo ali é proibindo as mulheres de ensinarem na igreja, porque existiam mulheres que estavam ensinando heresias. Já ouviram isso? Então, muita gente vai dizer que a proibição de Paulo era porque existiam mulheres ali na igreja de Éfeso que estavam ensinando heresias. Só que veja esse texto de Apocalipse capítulo 2, verso 20. Escrevendo à igreja de Tiatira, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando Jesus diz que Jezabel ensinava na igreja de Tiatira, essa palavra que é usada por ele, a palavra de dascaléu, é o verbo para o ensino autoritativo. É o verbo para o ensino que deveria ser dado pelos presbíteros, pelo pastor. E aí você vai perceber aqui que Jesus repreende o anjo da igreja de Tiatira, não é porque ele permitia que Jezabel ensinasse heresias. A repreensão não é porque Jezabel ensinasse coisas erradas. Veja que o texto diz que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine. Você não vai ter nem em português, nem no original grego, nenhum termo que qualifique o ensino de Jezabel.
Então a questão não era que Jezabel ensinava errado, a questão era ela ensinar. Leia o texto e veja como isso fica claro. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine. Esse era um problema. E aí Jesus menciona outro. Mas ainda há algo a ser adicionado. Além de ensinar, ela ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E por isso, aquela igreja foi repreendida. Então, irmãos, o que as Escrituras mostram é que há uma necessidade de uma influência masculina em todas as áreas da igreja, de uma liderança masculina forte. E ninguém pode se antecipar e dizer, mas isso é machismo, que é o que geralmente a gente ouve. Sobre essa acusação de machismo, eu quero fazer duas observações. A primeira delas é que um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, ele escreveu um livrinho interessante. Você encontra ele em português, foi publicado pela editora Top Books. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Então ele vai mostrar 32 estratagemas que você pode usar num debate e ganhar o debate sem ter razão nenhuma. Um desses estratagemas é o chamado rótulo odioso. Ele vai dizer que você pode vencer um debate se você não se preocupar com a natureza da sua argumentação, mas você se preocupar tão somente em atribuir ao seu oponente um rótulo que as pessoas odeiem. O seu adversário, o seu oponente no debate lança a argumentação e você diz, diante da plateia, isso é machismo. Você joga a plateia contra o adversário. E não importa o que ele diga, ele perdeu o debate. Então, geralmente, essa tática é usada. Não se tratam das pressuposições, não se tratam das afirmações. A ideia é atribuir à posição um rótulo odioso. E segundo, o machismo geralmente ele é entendido como uma negação de direitos básicos às mulheres. Pregação, oficialato, presbiterato, diaconato, não é direito. Ninguém tem direito a essas coisas. Eu não tenho direito ao pastorado. Os irmãos não têm direito ao presbiterato. Ninguém tem direito aos ofícios na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4 que essas coisas são dons que Cristo concedeu à igreja quando ascendeu aos céus. Então não se trata de direito. Pregar não é um direito. Pregar é uma permissão que a pessoa recebe. É como, por exemplo, a gente pode ilustrar isso no nosso cotidiano com a carteira nacional de habilitação. Ninguém tem direito a dirigir. É tão tal que quando você tira a sua carteira, você recebe primeiramente uma é uma permissão que lhe é concedida para dirigir, não é um direito que você tem. Assim é a pregação, assim é o ofício na igreja. Por isso não cabe em momento algum a acusação de machismo. Então eu quero falar em seguida sobre a necessidade de uma influência masculina em todas as áreas da igreja. Essa influência masculina, irmãos, ela não pode ficar limitada apenas à liderança formal, àqueles que são oficiais. Ela tem que ser estendida ao ambiente da igreja como um todo. Como eu mencionei no início, um estudioso chamado David Murrow, ele desenvolveu a tese de que os homens não gostam de frequentar a igreja porque a igreja se tornou um lugar feminino demais. E eu mencionei o diagnóstico que ele fez no sentido de que ele enxerga que em muitos lugares o único homem que verdadeiramente pratica a sua fé é o pastor. Eu considero, irmãos, como extremamente perspicaz uma observação que ele faz quando ele diz que e muitos homens dizem isso, que não vão à igreja porque a igreja ela é chata, ela é irrelevante e ela é hipócrita. Mas ele vai dizer que a real razão para os homens não gostarem da igreja é que os homens já são praticantes de outra religião. E essa religião é a masculinidade. Ele vai dizer assim: a ideologia da masculinidade tem substituído o cristianismo como a verdadeira religião dos homens. Nós vivemos numa sociedade com uma religião feminina e uma religião masculina. O cristianismo de várias formas para mulheres e homens não masculinos, e a masculinidade para os homens. Então, de acordo com ele, os homens evitam tudo aquilo que ameace a sua masculinidade, incluindo ir à igreja.
Se ir à igreja é uma ameaça à sua masculinidade, eles não vão à igreja. Então nós precisamos corrigir isso. Então nós precisamos trabalhar isso. Porque, meus irmãos, é bem verdade que absolutizar a masculinidade é idolatria, mas também é verdade que o cristianismo não é e não deve ser uma religião efeminada. O pastor Douglas Wilson, tanto citado aqui, ele expressa isso muito bem. Ele diz o seguinte: as mulheres florescem quando os homens assumem a responsabilidade espiritual. Já os homens definham ou permanecem afastados quando as mulheres lideram na igreja. Portanto, a igreja não é um clube do bolinha. Homens, mulheres, crianças e bebês reúnem-se perante o Senhor juntos. A adoração masculina não é um culto para homens. É um culto no qual os homens cumprem as suas responsabilidades para com as outras pessoas. Como resultado da liderança masculina, mulheres e crianças são livres para contribuir para a adoração corretamente. Mas eles fazem isso porque os homens assumiram responsabilidades. E ele diz mais: em uma ordem de culto bíblica, tanto o elemento masculino quanto o elemento feminino estarão presentes, mas o masculino será predominante em uma posição de liderança. Quando o elemento feminino lidera ou domina, o resultado é que os homens que são masculinos são encorajados a ficar longe. Então vejam a necessidade que nós temos. E a pergunta agora é: como é que nós podemos trabalhar de forma prática, buscando solucionar o problema da efeminação da fé cristã e de nossas igrejas, de uma forma que a liderança masculina possa ser devidamente exercida? Como é que nós podemos trabalhar isso? Primeiramente, nós podemos trabalhar isso transmitindo à igreja um entendimento correto a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Começa por ele. Começa por transmitirmos à igreja um entendimento correto acerca da pessoa de Jesus. E como se dá isso? Irmãos, é costume a gente encontrar Jesus sendo retratado no meio da igreja como sendo um homem efeminado, tanto literalmente quanto de forma figurada, tanto por meio de representações visuais, o que é quebra do segundo mandamento e é outra questão a ser tratada, mas também de forma figurada. Como assim? O Jesus manso e humilde de coração, ele é apresentado à igreja como sendo um homem delicado, de gestos delicados, de gestos efeminados. O Jesus que é retratado em muitas gravuras é um homem de traços finos no seu rosto. Então nós precisamos ser extremamente cuidadosos em comunicar à igreja que o mesmo Jesus manso e humilde, que humilhou a si mesmo segundo a vontade do Pai, ele é o mesmo Jesus que, imbuído de um zelo santo, purificou o templo para a glória do Pai na base da chicotada. Nós temos errado tão frequentemente enfatizando a suavidade e a sensibilidade de Jesus em detrimento da sua firmeza e da sua austeridade. E nós temos errado tanto que as mulheres se identificam intimamente com o Jesus que apresentamos e os homens não. Essa apresentação efeminada de Jesus, irmãos, faz parte de um ciclo vicioso. Eu disse que o feminismo tem lançado seus ataques desde o século XIX. E o feminismo redefiniu o conceito que a igreja possui da pessoa de Cristo. Esse conceito que as pessoas têm de Jesus, por sua vez, influencia as novas gerações da igreja. Tão tal que, qual é o estereótipo de cristão hoje? Qual é o estereótipo de cristão hoje por causa dessa redefinição da pessoa de Jesus? É cristão aquele que é gentil, é cristão aquele que é sensível, é cristão aquele que é carinhoso, é cristão aquele que tem trejeitos efeminados. Se você expressar alguma firmeza nas suas opiniões, se você expressar alguma austeridade, se você expressar alguma rigidez, imediatamente você é dito não ser cristão. Quando eu fui pastor em Marabá, era uma lição a respeito era na escola dominical, e a nossa lição era a respeito da necessidade de se pregar a ira de Deus.
E um irmão levantou a mão e disse: não, mas isso aí está errado. Ninguém tem que falar sobre a ira de Deus, ninguém tem que falar sobre pecado, ninguém tem que falar sobre inferno na igreja, não. O autor aos Hebreus diz que a doutrina do inferno faz parte dos rudimentos da fé cristã. Então é o básico. Se é o básico, tem que estar presente. Mas ele diz: não tem que falar dessas coisas mesmo não, porque Jesus ele era muito sensível, Jesus mesmo era muito carinhoso, Jesus mesmo só dizia palavras que afagavam as pessoas. A minha resposta foi a seguinte: leia Mateus 23, do verso 3 até o verso 36. E o irmão vai ver as palavras carinhosas de Jesus. Oi? Ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas vocês são cheios de toda podridão por dentro. Vocês tornam as pessoas 2 vezes mais filhos do inferno. Então nós temos, irmãos, que apresentar à igreja um entendimento correto da pessoa de Jesus. Nós temos que ensinar à igreja que Ele é manso e humilde de coração, que Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Mas nós também precisamos ensinar à igreja que Jesus é aquele que repreendeu duramente os líderes religiosos do seu tempo e que no final dos tempos esmagará os seus inimigos. E em segundo lugar, nós vamos trabalhar isso nas nossas igrejas com um chamado apresentado aos homens ao engajamento intelectual. Nós também precisamos chamar os homens das nossas igrejas a se engajarem intelectualmente. Por que eu digo isso? Infelizmente, irmãos, devido a uma caricatura que é oferecida por denominações carismáticas, o cristianismo tem sido visto aí por muitas pessoas como uma religião que prega o anti-intelectualismo e enfatiza o emocionalismo vazio. Um autor chamado Eric Mason, ele disse que essa era a visão que ele tinha antes de ser convertido. Ele disse: eu via o cristianismo como intelectualmente anêmico e excessivamente emocional. Eu via os sermões como extremamente simplistas, historicamente desconectados, teologicamente minguados e irrelevantes à vida real. E há muita gente que enxerga o cristianismo dessa forma. E é por essa razão, irmãos, que é extremamente necessário que a declaração do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, de que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração e devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Essa é uma urgência para nós. Isso nos ensina que o cristianismo requer de cada homem um comprometimento não apenas das emoções, um comprometimento não apenas do coração, mas acima de tudo um comprometimento da mente. Quando você lê os evangelhos, o que você mais vê é Jesus resolvendo de maneira destemida e de maneira profunda as questões que eram trazidas até ele. Você vê Jesus encarando os seus oponentes com intrepidez intelectual e com força. E meus irmãos, quanto mais eu leio os evangelhos, mais eu desejo ser como o Senhor nesse sentido. Mas não apenas os evangelhos, e sim toda a Bíblia nos fala a respeito da necessidade desse engajamento intelectual. O que o Deus deste século cega nos incrédulos é a sua mente. O que o Deus deste século cega nos homens incrédulos é o seu entendimento. O que o apóstolo Paulo diz que nós devemos transformar é a nossa mente. O que deve ser transformado é a nossa forma de pensar. E é o Evangelho quem renova as nossas mentes para pensarmos melhor a respeito de Deus. A renovação da nossa mente, irmãos, é necessária para que sejamos verdadeiramente leais ao Senhor. E ao renovar as nossas mentes, o Senhor está criando seguidores que não apenas pensam a respeito da verdade, mas que andam no caminho da verdade. Permitam-me compartilhar uma afirmação do puritano Thomas Watson, numa obra intitulada O Retrato do Homem Piedoso. E nessa obra ele diz assim: um homem piedoso mostra o seu amor pela palavra escrita por diligentemente lê-la,
Os nobres bereanos examinavam as Escrituras diariamente. Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. A palavra é a nossa carta magna enviada dos céus. Diariamente deveríamos ler esta carta. A palavra mostra o que é a verdade e o que é o erro. Ela é o campo onde a pérola de grande valor está escondida. O coração de um homem piedoso é a biblioteca que abriga a palavra de Deus. Ela habita ricamente no seu coração. É sabido que Melancton, quando jovem, sempre carregava a Bíblia com ele para onde ele ia e a lia avidamente. A palavra tem um duplo trabalho. Ela nos ensina e ela nos julga. Aqueles que não são ensinados pela palavra serão julgados pela palavra. Façamos-nos então familiarizados com a Escritura. E se vivêssemos como nos tempos de Diocleciano, que decretou que a Bíblia fosse queimada, ou se vivêssemos nos dias da rainha Maria a Sanguinária, quando ela condenou à morte quem tivesse uma Bíblia em inglês, se vivêssemos nessa época, através da diligente conversa com a Escritura, nós a carregaríamos em nossas cabeças, ainda que ela chegasse a ser queimada. Então, meus irmãos, em vez de apresentarmos uma fé cristã puramente sensível, puramente emocional, anti-intelectual, nós devemos ensinar aos homens que a palavra da vida é um tesouro suficiente para satisfazer o intelecto latente da mente renovada do homem. Homens que são amantes da palavra darão às nossas igrejas a visibilidade da verdadeira masculinidade. Quando nós engajamos não apenas os nossos corações, não apenas as nossas emoções, mas também a nossa mente, nós mostramos o que o cristianismo é. Nós mostramos, irmãos, de fato, para aqueles que pensam o que o cristianismo é. Nós exaltamos a Jesus e nós inspiramos os homens a seguir a Jesus. Mas um cristianismo efeminado, excessivamente emocional, manterá os homens afastados. Queridos, quando pela graça de Deus essa cultura for trabalhada nas nossas igrejas, nós começaremos a ver uma liderança masculina forte e piedosa. Nós começaremos a ver os homens das nossas igrejas, de modo geral, não apenas os pastores, não apenas os presbíteros, não apenas os diáconos, tomando a frente em todas as áreas da igreja. Quem mais organiza projetos de evangelização hoje? Em muitos lugares é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Se nós trabalharmos isso, nós vamos ter homens tomando a frente em todas as áreas, na ação social, no evangelismo, na música, no departamento infantil. Por que homens não podem ensinar as nossas crianças? É essencial que tenhamos homens também ensinando as crianças, ensinando um modelo de masculinidade às nossas crianças, na liturgia, no ensino, na exposição das Escrituras. Isso vai gerar no meio da igreja um efeito fantástico, segundo o qual as nossas irmãs se sentirão mais seguras, as esposas se sentirão pastoreadas e amadas, e os nossos filhos crescerão observando referenciais saudáveis de masculinidade. Pastor Douglas Wilson, e com essa citação dele eu concluo, ele diz que os nossos garotos devem ver a liderança masculina em cada aspecto da vida da igreja, do púlpito à reunião do conselho, do púlpito ao coro, do púlpito ao departamento infantil. Garotos devem ter a alegria de ver os homens que eles respeitam. Eles não devem ver aquilo que constantemente acaba acontecendo: homens omissos ou calados ao longo de todo o decurso. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê disposição e condição para trabalharmos essa liderança de uma forma saudável nas nossas igrejas. Os irmãos que tiverem algum questionamento podem ficar à vontade. Um de cada vez para não virar tumulto. O que é ser pio, pastor? Piedoso. Piedoso. O que é ser pio? O que é? Ser um homem piedoso.
O que é ser... Olha só, santo, piedade é um sinônimo na Escritura para santidade. Nós às vezes abandonamos, eu brinco às vezes com alguns irmãos assim, nós abandonamos vocábulos bíblicos e adotamos vocábulos que a gente até entende o que a pessoa quer transmitir, mas que não são usados pela Escritura daquela forma. Então assim, ser piedoso é ser santo, é ser comprometido com a palavra, é aquele homem que faz o devido uso dos meios de graça, que mortifica o pecado no poder do Espírito Santo, que luta contra a sua inclinação pecaminosa, que pelos meios que Deus disponibiliza e pela força do Espírito cresce em santidade, ou cresce em piedade, tá? Achei interessante a pergunta do Senhor. Eu gosto muito de falar de Marabá. Em Marabá eu falava sempre, olha, a piedade cristã, a piedade cristã, a piedade cristã. Aí um dia, pastor, o que é piedade cristã? A minha pressuposição era que todo mundo sabia que piedade era santidade. Mas por quê? A igreja ela abandonou ao longo do tempo o uso do termo piedade, e ela adotou outro termo, espiritualidade. Hoje, ser espiritual é sinônimo de ser santo. Mas aí eu vi uma observação do pastor Charles Spurgeon, que ele é muito interessante. Ele disse, olha, as pessoas têm um negócio de dizer, você é muito espiritual, você é muito espiritual. Ele diz, até o diabo é espiritual. Agora ele não é santo. Aí ele fala, então vamos resgatar o conceito de piedade, tá? Essa questão às vezes o homem não se identificar dentro da igreja, eu vejo isso muito presente. Eu tenho um relacionamento, né, e particularmente na igreja da minha namorada, a questão é bem forte, a questão do movimento assim, feminista, assim, né? A forma como que as mulheres, eu vejo lá que praticamente elas assumem praticamente tudo, né? Tanto que a ordenação feminina é presente. E em um desses momentos assim, não em relação a essa questão, mas eu percebi, por exemplo, teve um momento assim que a gente, vamos dar as mãos aqui, tal. E um cunhado dela, né, que chega a ser um cunhado, digamos assim, ele ficou meio estranho, porque ele ia pegar na mão de um homem, entendeu? Mas assim, foi uma questão dele, mas eu senti que ele achou, que coisa... E ele já não estava dentro ainda, estava entrando na igreja, tudo, né? Ele, nossa, mas que coisa estranha, foi pegar na mão de um homem, assim, né? Não que eu esteja falando que isso é uma questão... Mas tem algumas práticas que parecem que a questão do sentimento, dessa coisa muito emocional, a mulher ela consegue receber muito mais. O homem ele fica mais retraído em algumas coisas, algumas práticas que a gente tem dentro da igreja. Isso tem que ser bem trabalhado. Mas que isso é uma verdade, isso eu percebo muito. O homem ele tem muita, eu vejo isso no meu lar também, né? Que o homem ele fica muito receoso em relação a algumas práticas dentro da igreja, para a mulher é super normal. Qual é o seu nome? Tiago. Olha só. Por quê? Porque além do que eu apontei aqui, tem uma questão que é a efeminação dos atos litúrgicos e a efeminação do próprio conteúdo do culto. Vamos pegar por amostragem os cânticos. Os cânticos hoje, eles vão trabalhar com excessividade temas afetivos, vão se referir a Cristo em termos puramente relacionais, né? Eu até acho que falei para o pastor Carlos Júnior ontem um episódio que aconteceu comigo numa igreja do interior do Maranhão, na cidade onde a minha esposa nasceu, em Presidente Dutra. A gente foi passar, estava de férias, e aí a gente foi à igreja, e o pastor disse, pregue aqui à noite. Eu disse, prego. Durante o culto, o grupo de louvor entoou um cântico que a letra dizia assim, a citação é livre, eu não lembro exatamente, mas era algo como: eu vou sentar no seu colo e deixar o Senhor sem poder respirar com o meu amor. Imediatamente aquilo me chamou a atenção. Eu disse, meu amigo, Jesus está sendo retratado como uma espécie de um amante latino. Não é mais aquele que deve ser temido, reverenciado. Então mesmo o conteúdo dos cânticos hoje tem sido efeminados. Então veja, é generalizado. Por isso que os homens não vão gostar, porque, digamos, o clima por inteiro é um clima efeminado. Você hoje tem poucos cânticos que reflitam uma teologia bíblica sadia, que se baseiem, por exemplo, na teologia bíblica dos Salmos, que trabalhem os atributos,
né? Hoje, cânticos que dizem, por exemplo, eu quero ver a tua beleza. Esses cânticos compostos hoje, quando falam da beleza de Deus, não falam da beleza de Deus da mesma forma pretendida por Davi no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua beleza. Beleza ali, obviamente, diz respeito aos atributos de Deus, às suas perfeições. Então o desejo de Davi como homem ali era contemplar na igreja os atributos de Deus. Hoje não, é ver o quão lindo é o rosto de Cristo, e assim a partir dessa visão se emocionar, se extasiar. Muito de homem e mulher, quero beijar, te quero abraçar, te quero dar, você fica meio assim, estranho, se sente mal, você está cantando está naquele meio, mas eu acho que para a mulher isso é muito mais tranquilo. Mas é mesmo. De uma questão de diferença entre homens. Exatamente. Que para o homem assumir esse tipo de... Então, tal que se você observar, faça uma pesquisa. Quando você estiver numa igreja, você é membro daqui, não é? Você não vai encontrar isso aqui não, mas se você visitar uma igreja e tiver esse tipo de cântico, que o seu olhar percorra a igreja e veja a quantidade de homens sem cantar. Não é que eles façam isso intencionalmente, mas é porque de forma tácita, silenciosa, eles não se identificam com aquilo. Então pode observar, existem mais homens sem cantar, existem mais homens calados do que mulheres, porque elas se identificam melhor com esses temas. Os homens não. Pastor René, eu gostaria de perguntar, né, a respeito, né, de tudo que nós falamos hoje e de tudo que vimos, né, o que a igreja, né, ou os administradores da igreja, né, as lideranças, poderiam fazer a respeito disso, né, porque eu vejo que nós estamos, né, numa época de apostasia, que os homens não se dispõem mais a servir a Deus, eles colocam Deus em último lugar, em toda a sua vida, em todas as coisas. A igreja tem dificuldades em liderança, em coisa e tudo. Tem muitos homens capazes, com muita sabedoria, conhecimento, estudo e essas coisas, e não se dispõem a fazer a obra de Deus, né? Não se dispõe a dedicar um pouco da sua vida e das suas atividades na obra de Deus. Quantos que tem uns que não são tão preparados, mas vê o desinteresse dos outros, né? E assume cargos, e às vezes serve até de motivo de ser criticado dentro da igreja, porque não tem conhecimento nem nada, pelos conhecedores, mas esses conhecedores eles não se dispõem a fazer, né? E isso aqui, não sei se entender. Deu para entender. Como é que a igreja trabalha? Ensinando. Eu concordo com o irmão que nós estamos vivendo um período extremamente complicado. Agora, vamos olhar para o modelo bíblico. Quando Josias encontrou o livro da lei, aquele era um momento em que o povo vivia em apostasia. E ele então inundou a nação com a leitura do livro da lei, com o ensino da palavra. A reforma se deu num contexto também de apostasia. E a reforma trabalhou todas as questões relacionadas a ela por meio do ensino, de colocar as escrituras nas mãos do povo e de ensinar, de pregar. É a mesma receita hoje. Como é que a igreja vai trabalhar isso? Numa época em que o oposto parece ser verdade. Ensinar, inundar a igreja com o ensino das escrituras, ensinar a igreja com o ensino a respeito do que é a masculinidade bíblica saudável e o que é a feminilidade bíblica saudável. Tudo passa, meu irmão, pelo ensino, ensinar o povo, pregar ao povo, colocar esse conhecimento nas mãos do povo. É por aí que vai vir, né? É por aí que sempre tem vindo a reforma no meio do povo de Deus. É por aí que acontecem as coisas. É pela palavra que Deus age. Então é esse caminho que a igreja tem que seguir. Investir maciçamente no ensino, na exposição, na pregação. Não tem fórmula mágica, não. Pregação, ensino. Tá? Algo mais? Vamos orar? O pastor Carlos Júnior, que ele vai encerrar esse momento. Deus abençoe, meus irmãos. Para mim foi um prazer estar com vocês. Quero agradecer a paciência, tá? E pedir que esses temas eles sejam devidamente refletidos. Nada foi exaurido aqui, isso é só um ponto de partida para que tudo isso seja aprofundado. Queira Deus nos conduzir a toda a sabedoria, a todo conhecimento, a todo esclarecimento de que nós necessitamos, de que as nossas igrejas também têm necessidade. Deus os abençoe.
Oremos. Pai querido, nós somos inteiramente gratos porque o Senhor nosso Deus dispôs o teu servo a capacitar-se pelo ensino das Escrituras como mestre para nos instruir acerca deste assunto. Obrigado a Deus, e rogamos agora também que o Senhor suscite homens dentro da igreja e os levante para cumprir a tarefa de liderança da Igreja de Cristo. Oficiais e membros compondo a liderança masculina do corpo de Cristo, cumprindo o papel para qual Deus os designou lá na criação, a fim de que haja edificação e crescimento da igreja. Então capacita, concede os dons necessários, chama aos ofícios, a fim de que possam desempenhar essa tarefa aqueles que o Senhor tem designado para servir este corpo. Pai, nós somos gratos por este dia, pela oportunidade, e rogamos ao Espírito que nos prepare para o dia de amanhã, quando reunidos prestaremos culto ao Senhor no dia santo. Que a escola dominical tenhamos oportunidade de louvá-lo e bendizer-lhe o nome, bem como de ouvi-lo na pregação da Santa Palavra. Também, ó Deus, no estudo da escola dominical, nos capacita, dando continuidade a este momento de ensino, no que diz respeito, ó Pai, à masculinidade bíblica. Rogamos pelo culto da noite também. Prepara as nossas almas e consciências para a mesa do Senhor no dia de amanhã, para nos apresentarmos em exame, ó Deus, em piedade, para buscarmos a graça que se encontra neste sacramento. Oramos, Pai, e rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar amanhã. É o último momento.